Muito boa noite. Estamos de volta depois de algum tempo de férias e férias é sempre um tempo que aproveitamos para viajar, mas também para fazer outras coisas, como por exemplo a rever filmes que gostamos, e um deles que nos marcou e que agora tivemos a oportunidade de rever foi o Regresso ao Futuro, Back to the Future, do realizador Robert Zemeckis. Certamente conhecem o filme, pronto, o jovem, neste caso interpretado pelo ator Michael J. Fox, consegue regressar ao passado através de um carro feito pelo cientista maluco Christopher Lloyd. E a mãe vai apaixonar-se pelo filho, mas o que ele não pode permitir, porque se tal acontecesse, ele não poderia voltar ao presente e existir. Este desejo de se voltar para trás no tempo aparece, por exemplo, também naquele fado canção do António Mourão, que todos certamente estarão recordados, Ao Tempo Volta para Trás, que apareceu em 1965 e que numa revista, por sinal o título dessa revista era sintomático, Viva o Velho, e dizia mais ou menos: ao tempo volta para trás, traz-me tudo o que eu perdi, tem pena e dá-me a vida que eu já vivi. Como se fosse possível voltar-se no tempo para trás, como se fosse possível modificar-se o passado. Se o passado se pudesse modificar, bom, se o meu avô não tivesse encontrado a minha avó, neste momento posso lhe garantir que o meu amigo espectador não me estava a ver neste preciso momento. Quer isto dizer que o passado é qualquer coisa que não se pode mexer. As coisas acontecem de uma determinada forma e nada pode alterar. Quantas vezes nós dizemos se determinada coisa tivesse acontecido de outra maneira, mas ela não podia ter acontecido de outra maneira. No passado as coisas aconteceram como aconteceram. Aliás, isto leva-me a pensar, por exemplo, nos conceitos de passado, de presente, de futuro, e creio que a imagem desta ampulheta, de alguma forma, pode ser sugestiva. A ampulheta, como sabe, é um relógio de areia. A areia vai correndo, correndo. A parte de cima da ampulheta, imagino que é o passado. A areia vai caindo para baixo, é o futuro. E separando o passado do futuro, uma ligeira interseção, um momento único, é o presente. Ora, se nós formos assim ver, o presente é um momento que separa o passado do futuro. E está sempre a correr essa areia. E, de facto, nós não podemos alterar o passado. O presente é um momento imediato e o alterar, o fazer cenários, o poder construir um futuro diferente, pode ser feito apenas em relação ao futuro. O imaginar-se o futuro, criar cenários. Estou a pensar, por exemplo, na folha de Excel, que pode estudar diferentes formas de construir um futuro. Bom, pois é realmente esse o aspecto que é importante, porque o tempo está permanentemente a passar. O tempo não pode voltar para trás. E estava agora a pensar, por exemplo, nessa forma extraordinária de pensar de um filósofo pré-socrático, um filósofo grego que viveu entre o século VI e o século V a.C., repara, há tanto tempo, ele dizia: não é possível tomarmos banho no mesmo rio. Quer isto dizer, nós não podemos tomar banho duas vezes na mesma água de um rio. As gotas de água que envolveram o nosso corpo quando nós lá tomamos banho já não são as mesmas quando lá voltamos.
há um fluxo contínuo do tempo e, portanto, o tempo não pode verdadeiramente voltar para trás. E nós não podemos passar o tempo a pensar se no passado fosse diferente. Aliás, havia aquela brincadeira, certamente estarão recordados os nossos espectadores menos novos, digamos assim. Em 1981, o grupo Salada de Frutas que cantava "Se cá nevasse, fazia-se cá ski". Se as coisas fossem diferentes, evidentemente que tudo seria diferente. Só que, no passado, nós não podemos mexer. Aliás, há um aforismo popular que diz: há coisas que não podem ser mudadas, que são imutáveis, que não voltam para trás. E são elas uma pedra atirada. Quando se atira uma pedra, ela nunca mais pode voltar para trás. Uma palavra dita, e quantas vezes nós dizemos coisas que não gostaríamos de ter dito, mas está dito. E com isso, quantas vezes nós destruímos uma amizade com uma palavra que não devíamos ter dito, mas que saiu e nada pode já fazer voltar atrás. Uma ocasião perdida. Pois, temos de aproveitar as ocasiões que a vida nos vai dando, porque quando as perdemos, o tempo não volta para trás. E, logicamente, o tempo passado. Nós não podemos traçar cenários, sei lá, se os portugueses tivessem perdido a Batalha de Aljubarrota, como é que seria o país? Bom, repare, nós não podemos fazer raciocínios desse tipo. Em termos da história, a história é o que é o que se passou, é o que foi, não aquilo que poderia ter sido. E na nossa vida as coisas são aquilo que nós fizemos e serão aquilo que nós formos construindo. O tempo, esse não para. E porque não para, eu vou ficar por aqui. E com muita amizade me despeço até ao próximo Palavra Puxa Palavra.